Olá pessoal, bem-vindos. Despertar e o aspecto sexual. Este é um tema complexo, sobre muitos aspectos, espinhoso, que traz muita reflexão, exige um certo cuidado na abordagem, né? Exige. Também, ainda mais que na época que nós vivemos, 2019, as coisas estão um pouco estranhas, né? A paciência das pessoas é muito pequena, a tolerância muito pequena, então é algo que é um pouquinho complexo de abordar. Mas, levando-se em consideração, né, o aspecto sexual, as relações sexuais, seja com os outros ou consigo mesmo, são um aspecto natural do ser humano. Durante o despertar, nada mais esperado que o despertar afete o aspecto sexual. O despertar vai afetar. Como que ele vai afetar? Para o bem, para o mal, para mais, para menos? Eu diria até que é irrelevante. Porque, apesar de sermos humanos, de compartilharmos um DNA, de compartilharmos uma história, um inconsciente coletivo, muitas memórias, né? Termos um corpo físico, um computador biológico muito semelhante, cada pessoa vivencia o processo de despertar de uma maneira diferente. E ainda assim, mesmo que a gente consiga abstrair um pouco isso, que a gente consiga catalogar, colocar em alguns grupos, né, esse processo todo, ainda assim, para cada um é diferente. O que é fantástico, não é? O que é fantástico, essa diversidade imensa. Então, o despertar vai afetar o aspecto sexual, com certeza. Como? Vai depender de vários fatores. Como que a pessoa encara esse despertar, né? É uma coisa inconsciente ou é uma coisa consciente? Ou seja, o despertar está num estágio muito primitivo ainda, muito primário, que a pessoa não chegou a se dar conta disso, não começou a buscar caminhos em relação a isso, ou o despertar já está num ponto em que você tem consciência que está desperto, né, que você tem métricas que você pode se avaliar para ver como é que você está, ou se está num estágio bem avançado, onde você tem plena certeza e você está usufruindo, né, desse processo e da vida como um todo de uma maneira muito diferente. Então são aspectos que vão influenciar, né, essa questão sexual. Mas eu penso que o mais importante de tudo é como que você vê o aspecto sexual. É claro que isso depende. Está despertando agora, já tem um processo mais avançado, está no meio, né, ou está dormindo ainda e nem sabe de nada. Então, como que você olha para esse aspecto sexual é mais importante. A tendência, à medida que você desperta, é olhar para o lado sexual com uma visão mais aberta, com uma visão mais tranquila, uma visão de maior aceitação das suas necessidades, vontades e desejos. Mas isso leva tempo. Isso leva tempo. Porque há tantas questões envolvidas com o despertar. O aspecto sexual, que para quem não está desperto é muito importante, se torna um aspecto a ser trabalhado, não o aspecto a ser trabalhado. Então a maneira como você olha, e essa maneira já vem de antes, né? Tem pessoas que não estão despertas, mas elas têm uma visão de vida muito boa, muito natural, muito tranquila.
e tem pessoas que não estão despertas e têm uma visão muito conturbada. Então, quando você começa a despertar, essas coisas todas vêm à tona e aí você começa a lidar com elas. Os relacionamentos são afetados drasticamente com o processo de despertar. As relações sexuais também. Mas eu diria que há uma perda de uma certa aura de importância para o sexo. A gente começa a observar o sexo de uma maneira diferente, como eu disse, né? Com propósitos diferentes. Existe o sexo pelo sexo que satisfaz o corpo físico, satisfaz uma necessidade física que todos nós temos, mas que boa parte de nós esconde, renega, empurra para o subsolo, esconde, nega e por aí vai. O que é a fonte de muitos problemas. Mas, de novo, é natural. O corpo precisa da atividade sexual. Mas esse precisar, ele também é variável. Alguns precisam muito mais, outros precisam muito menos. Então, essa diversidade que eu comentei no começo. É muito complicado de se falar isso, né? De se ter um padrão para esse tipo de coisa. O sexo você vai olhar ele também pelo aspecto emocional. E você vai olhar ele também pelo aspecto mental. O físico e energético estão muito ligados, né? Muito ligados. O sexo representa para o ser humano uma força muito poderosa, uma oportunidade, um momento em que você está muito presente, ou que você está muito alienado. E quando você desperta, uma das primeiras coisas que acontece é você perceber como que você está nessa relação. Né? Como você trata o sexo. E esse começo de despertar, esse começo de perceber, eles podem ser um pouco traumáticos. Porque se você começa a perceber o quanto que você estava inconsciente, e você começar a se recriminar por isso, se controlar, se punir por isso, vai tornar muito, muito complexa a coisa, muito dolorida. Se você já conseguir trazer uma visão mais aberta, mais compassiva, você vai entender as suas dificuldades, as suas carências, as suas necessidades de uma maneira totalmente diferente. Então é muito importante como que você olha. Não só para o aspecto sexual, mas para todo o seu ser. Só que no caso aqui nós estamos falando especificamente, né? Então, como que você olha para isso? Como que você olha para esses aspectos? Pode ser então algo doloroso, porque é doloroso você perceber as suas carências. É doloroso você perceber como que você lida com o sexo. É doloroso você perceber o quanto você exige do outro, ou o quanto você se doa para o outro para ter o sexo. É doloroso você perceber o quanto você recorre a si mesmo para ter um pouco de prazer, com a masturbação. Doloroso. E pode ser prazeroso ao você observar que você consegue lidar com isso de uma forma equilibrada, harmônica, prazerosa. Mas em geral, eu creio que a gente cai no primeiro grupo, né? Da dor. Porque para a maioria de nós, lidar com sexo é complexo, é complicado e é doloroso. Para a maioria de nós. Essa força, essa energia sexual, ela é tão temida pela humanidade, é tão temida por instituições, é tão temida ao longo da história por diversas, né, organizações.
tão explorada. Então, naturalmente, isso tende a uma patologia. Tende a uma patologia. Mas não é obrigatório que seja, né? Não é obrigatório, é uma tendência. E quando você desperta, você começa a ponderar sobre isso. E com certeza você vai mudar a respeito disso. A tendência é que você mude para uma relação sexual mais tranquila, mais harmônica, mais equilibrada. É uma tendência. À medida que você vai conseguindo olhar para isso de uma maneira mais harmônica e equilibrada, você vai trazer para a parte sexual essas qualidades. Mas o quanto tempo você precisaria para fazer isso, a gente não consegue definir. Quais os obstáculos que você vai enfrentar consigo mesmo, a gente não consegue definir. Os obstáculos que você vai enfrentar com o outro, a gente não consegue definir. O que há é muita diversão. O que há é muita diversão envolvida. Eu ousaria dizer que há uma tendência de redução de atividade sexual com o despertar. Porque à medida que a gente começa a olhar para vários aspectos nossos, a valorizar vários aspectos nossos, não apenas o sexual, naturalmente ocorre uma diluição disso tudo. Quando você está dormindo, o sexo é como se fosse um parâmetro para tudo. As pessoas veem o sexo em tudo. Quando você desperta, ou quando começa a despertar, você começa a olhar mais coisas além disso. E você também vai começar a perceber que os jogos sexuais de quem não está desperto não são tão interessantes assim. Essa diversão tão disseminada não é tão interessante assim. Não é uma questão de medo, não é uma questão de ética ou moral. Não, não é isso. Porque às vezes a gente vê, né, algumas mensagens assim, do tipo, pessoas iluminadas não fazem isso, não fazem aquilo, não tem essa prática, não tem aquela prática, né? O próprio Tantra, que traz essa questão sexual assim de uma maneira muito interessante, é visto com um preconceito imenso com relação a isso. Então não é essa questão, mas você vai começar a olhar para isso, essa questão sexual, e você vai observar o que ocorre, e naturalmente você não vai querer se envolver. Encontrar um parceiro que acompanhe você nessa jornada também é um desafio. Também é um desafio. Porque quando não se está desperto, ou quando está se começando, questões como apego, questões como laços energéticos, questões como manipulação, são muito fortes. Quando você está desperto, você não quer se envolver com isso. Então, muitas vezes, a contragosto, a pessoa desperta, acaba se afastando do sexo, tendo que direcionar essa energia de uma outra forma, porque ela não encontra ressonância. Ela não encontra um parceiro que consiga se harmonizar. Muitos talvez podem dizer, né? Bom, então eu não quero despertar, tá bom assim. Despertar não é uma opção. Não é uma opção. Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra.
que a gente precisa fazer é conversar mais a respeito, é trocar mais ideias a respeito, é ponderar mais a respeito disso, é tentar tirar, né, essa aura de preconceito envolvida, de coisa ruim envolvida, de manipulação, de jogo de poder envolvido, para que se possa lidar com um aspecto que não vai poder ser ignorado por quem está desperto. Quem está desperto vai precisar buscar uma saída para isso, um caminho. Não tem como ser diferente. Só um minutinho. Voltamos. Então é preciso lembrar que, para quem está no sono, para quem não iniciou a jornada do despertar com mais intensidade, é muito fácil renegar, esconder as coisas, recalcar as coisas. Está lá dentro, né? Conflituoso isso. Você despertando, você não vai conseguir manter essa atitude. Você vai ter que buscar alternativas. Porque senão a coisa se torna muito mais dolorosa. E reflexos disso, mentais, emocionais, físicos e energéticos, se tornam muito mais intensos. Qual abordagem seguir, qual linha seguir, o que fazer, como eu disse, é muito complicado de se sugerir algo. O que se tem hoje no planeta é muito confuso. É muito confuso. É uma tentativa e erro de cada um. É uma tentativa e erro. A relação com o outro precisa ser envolvida por compreensão, precisa ser envolvida por ensinamentos. Quem está desperto precisa aprender a ensinar o outro. E não é só uma questão de eu gosto de fazer sexo assim, eu quero fazer sexo assim, ou eu gosto de fazer amor assim, eu quero fazer assado. Não. Mas é um ensinar o outro para que ele ouça, para que ele fale também, para que ele cresça também. Apenas usar o outro para obter prazer, isso não combina com quem está desperto. Pode ocorrer no começo, aquela fase de manipulação que o ser desperto começa a enfrentar, mas em pouco tempo ele percebe que não tem razão apenas usar o outro para ter prazer. Pode ocorrer ocasionalmente, pode, mas não funciona. E ter que fazer certas concessões para poder ter uma relação sexual proveitosa também acabam se tornando complicadas. Você tem que se sujeitar a uma vida inconsciente com o outro para poder ter o sexo, também não vai ser aceito por quem está desperto. Eu diria que é mais uma encruzilhada, né? Mais uma encruzilhada. Já há a questão das relações sociais, das relações interpessoais, que são uma turbulência por quem está despertando. Não vamos poder fugir da parte de relação sexual também. Muita diversão envolvida. Muita coisa dolorosa envolvida. Mas também muito crescimento, muita oportunidade de crescimento e autoconhecimento e muito prazer também envolvido. Sair de uma relação sexual inconsciente para uma relação sexual mais desperta, quando a gente consegue isso, não tem comparação. A maioria das relações sexuais de quem está dormindo se resume à energia nos genitais, nos órgãos sexuais. O corpo todo é capaz de proporcionar prazer em diversos níveis. A maioria não consegue aproveitar isso, nem sabe que isso existe. Quando você está desperto, você começa a perceber esse potencial todo.
Mas você também começa a perceber que para explorar esse potencial todo se torna um pouco complexo e difícil. Alguns têm a sorte de contar com um parceiro, uma parceira para essa jornada. Sorte. Não sei se é a palavra correta, né? Mas alguns têm essa oportunidade. Outros vão ter que criar essa oportunidade. Outros talvez não tenham essa oportunidade. Mas alguma coisa terá que ser feita para lidar com essa energia. Alguma coisa terá que ser feita. Ok, pessoal. Acho que era isto. Devo voltar a esse assunto talvez mais adiante com mais algumas questões, abordando alguns aspectos. Vamos ver.